Pessoal, hoje, quinta-feira, 25 de julho, vamos fazer nossos palpites para a loteca 1138 do final de semana. Bora pro vídeo. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Olá, amigos apostadores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Pulga, eu sou Wesley Pulga. Se você gosta de loteria, tá no lugar certo. Vamos fazer nossos palpites para a loteca 1138. Já deixa nos comentários aí como você tá indo no 1137. Hoje ainda tem 3 jogos, né? Os nossos jogos aí, infelizmente, saiu fora já no jogo do São Paulo e Botafogo. A gente tinha um duplo aberto ali e acabou dando empate. E também no jogo do Atlético Goianiense e Bahia tinha dupla aberta e acabou dando empate. Bahia que empatou aí o jogo já nos acréscimos, né? No último minuto dos acréscimos. Senão a gente estaria vivo pelo menos para 13 pontos nesses últimos 3 jogos de hoje da rodada. 9 pontos até aqui, podendo chegar no máximo até 12 então. Aí depois a gente comenta o nosso resultado em um vídeo adiante. Comenta aí como vocês estão indo. Espero que estejam aí vivos ainda para 13 e 14 pontos da loteca. Na grade do 1138 a gente vai ter Série A, Série B, né? Só o fato da gente ter que se atentar para que semana que vem, meio de semana, tem jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Então tem alguns times aí que a gente tem que ficar ligado, né? Copa do Brasil, mata-mata já, né? Começa semana que vem. São esses os jogos, ó. São Paulo e Goiás, Botafogo e Bahia, CRB Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Bragantino, Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Grêmio, Atlético Goianiense e Vasco, Juventude e Fluminense. Então, desde terça-feira já começa, né? Aí tem quarta-feira e tem quinta-feira também jogos de ida. Fique ligado então, porque esses times, alguns devem poupar jogadores aí, né? Porque é um jogo importante, vale muito dinheiro o jogo da Copa do Brasil. Uma classificação vale uma fortuna. Antes de passar os palpites, pessoal, quero mostrar para vocês o nosso Instagram, @canal do Pulga. Nosso WhatsApp está na tela, é só entrar em contato com a gente para jogar junto aí quando você quiser jogar junto. E o site www.canaldopulga.com.br tem um arsenal de planilhas lá para você baixar no seu computador, no seu celular aí e montar seus jogos com estratégia, com garantias matemáticas. Visita lá, termina de assistir o vídeo, dá uma passada lá, www.canaldopulga.com.br. Pulga, o que você já ganhou na loteca? Foram 5 vezes 14 pontos e 13 vezes 13 pontos. Estamos em busca de mais aí, né? A gente quer sempre mais. Então, vamos juntos fazer a nossa análise aí, como de costume. Começando então, pessoal, o jogo 1, Botafogo e Cruzeiro. Botafogo lidera a Série A aí com 40 pontos. Está em ótima fase aí, né? Pode poupar jogadores aí, devido ao jogo contra o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil na próxima semana. Cruzeiro em quinto lugar com 32 pontos, também tem compromisso pela Copa do Brasil contra o Bragantino e pode ter um desempenho impactado aí. Então, ambas as equipes podem ter times mistos aí, mas eu acho que um pouco menos o Botafogo, que o Botafogo também está focado no título do Brasileirão, né? Ambos os times estão motivados a manter-se bem posicionados na tabela, mas precisarão balancear isso com as demandas da Copa do Brasil. O Botafogo primeiro, o Cruzeiro é o quinto, hein? Possíveis times alternativos, o jogo pode ser menos previsível nesse caso, né? O Botafogo tem a vantagem de jogar em casa. No histórico entre essas equipes, está equilibrado, com ambas as equipes conquistando vitórias nos últimos encontros. Vitórias para os dois lados e não tem nenhum que leva vantagem sobre o outro nesse histórico. Pessoal, aqui eu vou de coluna 1, porque eu acho que o Botafogo tem um foco principal aí de vencer esse Brasileirão. O ano passado ainda está entalado aí, né? Um título praticamente ganho, deixou escapar. Esse ano eles estão focados aí a levar esse título. Não sei se vai poupar o jogador, só estou dizendo que tem compromisso no meio de semana da Copa do Brasil. Um ou outro jogador pode ser que até que descanse, mas eles não vão deixar de lutar para levar mais 3 pontos aí no contra o Cruzeiro, tá?
Então, coluna 1 no jogo do Botafogo contra o Cruzeiro, no jogo 1, seco. Jogo 2, Coritiba e Chapecoense. Coritiba atualmente em 15º na Série B, enfrenta a Chapecoense, está em 16º. Ambos lutando para se afastar do rebaixamento. Nenhum dos dois tem compromissos, né, no meio da semana que vem. Portanto, pode focar totalmente neste confronto vital. Ambas as equipes estão desesperadas por pontos para evitar o rebaixamento. Uma vitória aqui seria crucial para qualquer lado, proporcionando um impulso moral significativo. Quando o time ganha, ganha confiança, né? Curitiba com 20 pontos, Chapecoense 19, ambos perto da zona de rebaixamento. O jogo é esperado para ser altamente competitivo, com ambos os lados buscando uma vitória. Curitiba tem a vantagem de jogar em casa. O histórico anteriores tem sido geralmente equilibrado, com uma ligeira vantagem para o Curitiba quando joga em casa. Então, o Curitiba, quando joga em casa contra a Chape, tem levado vantagem nos históricos aí desse confronto. Eu vou de duplo fechado no Curitiba. O Curitiba acho que está sem técnico, não sei se contratou outro, mas após a derrota para o Santos aí, né? Parece que o treinador foi demitido. Primeiro duplo aí, então, no jogo 2. Coluna 1, coluna do meio. Pessoal, vou pedir para você deixar o joinha. Esse tipo de vídeo aqui dá um trabalho danado. A gente traz o conteúdo mastigado aqui para vocês. A nossa análise prévia aí. Tentando clarear as ideias para você que vai jogar na loteca, né? Dar uma facilitada. Na hora de analisar já está tudo prontinho para você. Só assistir o nosso vídeo. Então, peço, por gentileza, deixa o joinha aí. Compartilhe o vídeo nos grupos que você participa, ou pode também se inscrever no canal se ainda não é inscrito. A gente não fala só da loteca aqui, a gente fala de várias loterias da Caixa, trazendo também dobramentos, planilhas, estratégias aí diversificadas para aumentar as chances de ganhar. O objetivo sempre é esse. Mirassol e Operário fazem um jogo 3, Mirassol posicionado aí na metade superior da tabela da Série B, enfrenta o Operário que também está na disputa por uma posição melhor. Ambos os times têm mostrado uma fase aí que oscila, né? Mas não tem compromisso nenhum meio de semana que vem, permitindo concentrar totalmente neste jogo. Mirassol busca uma vitória para se manter na briga pelas primeiras posições, enquanto o Operário precisa de pontos para subir na tabela e se afastar das posições mais baixas. O Mirassol está em quinto lugar com 26 pontos e o Operário está em sexto com 26 também, estão empatados ali, né? O que torna esse jogo crucial para uma disputa direta, confrontos diretos na tabela. Ambos os times têm demonstrado capacidade de marcar e defender com eficácia. Poderia resultar em um jogo equilibrado, né? Então o empate é uma boa opção. Históricos de confrontos. Os jogos anteriores entre essas equipes foram competitivos, com resultados variados, sugerindo que qualquer equipe pode sair vitoriosa. Resumindo, pessoal, um jogo difícil, um jogo bem imprevisível. Uma leve vantagem o Mirassol jogar em casa. Eu vou de duplo fechado no Mirassol, coluna 1 ou coluna do meio. E a gente usa o nosso segundo duplo. Segundo duplo no jogo 3. Agora a gente vai para o jogo 4, Sport Ponte Preta. O Sport tem mostrado uma fase inconsistente na Série B. Recebe a Ponte Preta, que também busca estabilidade no campeonato. Ambos já não estão na Copa do Brasil, né? O foco está completamente neste confronto. Não tem compromisso no meio da semana que vem. O Sport jogando em casa tem a chance de aproveitar o apoio dos torcedores para melhorar sua posição na tabela. Ponte Preta busca pontos fora de casa para se distanciar da zona de rebaixamento. O Sport está em sétimo com 25 pontos, enquanto a Ponte Preta está em décimo com 23 pontos. Mais um confronto direto aí, né? Ambos estão na disputa por uma vaga nas posições superiores da tabela. O Sport tende a ser mais forte em casa, mas a Ponte Preta mostrou resiliência em jogos fora, que pode equilibrar as chances. Os encontros entre esses dois times geralmente são equilibrados, com cada lado mostrando forças em diferentes momentos. Eu não faço ideia do que pode acontecer nesse jogo. Eu não confio no Sport, é um dos tá na lista dos times que eu não confio muito, Sport, Coritiba, enfim, não consigo marcar seco, sempre é no mínimo duplo desse jogo. Mas nesse caso aqui eu vou colocar um triplo.
Acho que a Ponte Preta vencendo lá pode tirar muita gente da loteca também. Eu gosto de jogar assim, um pouco diferente da galera. Palmeiras e Vitória fazem o jogo 5 aí, né? Coloquei o triplo aqui, já acho que eu não coloquei, né? Jogo 4, vamos triplar aqui, pintar todos os quadradinhos. Que é o primeiro triplo. Jogo 5, Palmeiras e Vitória. Palmeiras posicionado no topo da tabela, enfrenta o Vitória que luta na parte inferior. Palmeiras tendo recentemente participado da Copa Libertadores. Tendo recentemente. Pode, pode optar por rotacionar alguns jogadores, especialmente considerando a intensidade do calendário. Tá disputando várias competições, né? Tem vários times aí que estão Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. E tem que ver se vai jogar com os titulares esse jogo aí. Eu acho que não. Jogo difícil contra o Flamengo no meio da semana que vem. Acho que o Palmeiras pode ir com time reserva aí nesse jogo. Só que o Palmeiras tem um time bom reserva também, né? Palmeiras, Flamengo. Palmeiras busca manter sua posição entre os líderes, enquanto Vitória precisa urgentemente de pontos para escapar da zona de rebaixamento. Neste momento, pessoal, Cuiabá e Palestino, o Palestino acaba de fazer 1 a 0, tá? Quem tá acompanhando aí, 1 a 0 Palestino. Eu tô falando como se estivesse ao vivo, né? Eu tô gravando o vídeo, mas saiu o gol agora. Posição na tabela, Palmeiras é o terceiro, 36 pontos. O Vitória é o 17º com 15. Situação crítica aí para evitar a queda. Palmeiras é claro favorito. A fase é superior e o fato de jogar em casa, onde tradicionalmente é muito forte, contribui para eu marcar uma coluna 1 aqui nesse jogo. No histórico entre essas equipes, o Palmeiras tem a maioria das vitórias contra o Vitória. Venceu a maioria dos jogos. Então, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, pessoal. Juventude e Criciúma. Esse jogo é do sábado. Juventude lutando na parte inferior da tabela da Série A. Enfrenta o Criciúma, que também está envolvido na batalha contra o rebaixamento. Ambos os times estão em situações delicadas e precisam urgentemente de pontos. Juventude visa aproveitar o fator casa para conquistar pontos cruciais e melhorar sua situação na tabela. O Criciúma, por sua vez, busca pontuar fora para evitar afundar mais na zona de descenso. O Juventude está em 12º com 21 pontos, enquanto o Criciúma está mais abaixo, 14º com 18 pontos. Proximidade na tabela torna este confronto direto extremamente crítico para ambos. Este jogo é esperado para ser bastante equilibrado, com as duas equipes desesperadas por uma vitória, mas possivelmente cautelosas para não perder. Isso gera um empate também, né? Os confrontos anteriores entre Juventude e Criciúma têm sido tipicamente competitivos, com resultados muitas vezes oscilando para ambos os lados. Então tem equilíbrio aí no histórico. Pessoal, o Juventude joga quinta-feira, dia 1º, contra o Fluminense na Copa do Brasil. Imagina para um time desse a importância desse jogo, né? E como a Juventude está em 12º ali, eu acho que pode se dar ao luxo de dar uma poupada em jogadores para chegar com tudo diante do Fluminense. Esse jogo é em casa, né? E o Fluminense não estando em uma boa fase, se o Juventude jogar redondinho, dá para se aproveitar e passar de fase, né? Ganhar, desclassificar o Fluminense. Imagina a grana que não entraria para um Juventude, que é um time de menor expressão, com todo respeito, né? Então o foco, claro, é Copa do Brasil. Mas eles vão tentar alguma coisa aí nesse jogo. Mas eu vou colocar duplo fechado no Criciúma, o time de fora. Aqui é o duelo dos times chatos, né? Os times que costumam complicar a vida dos times grandes. Juventude e Criciúma, os típicos times chatinhos. Pra gente que torce para time grande, é chato demais enfrentar esses adversários aí. Aqui, coluna do meio ou coluna 2. Terceiro duplo. Quarto duplo aí, ou quarto duplo não. Outra análise. Aí, quarto duplo também.
Fortaleza e São Paulo. Fortaleza atualmente é uma série positiva, em frente ao São Paulo, que também exibe uma fase consistente na Série A. Ambos os times estão bem posicionados na tabela e buscam consolidar ou melhorar suas posições. Fortaleza aproveitando o ímpeto de recentes vitórias, tem como objetivo quebrar mais uma barreira ao desafiar um dos times mais resilientes do campeonato. São Paulo, por sua vez, mira em acumular pontos fora de casa para manter pressão sobre os líderes. Fortaleza é o quarto com 33 pontos, enquanto São Paulo é o sexto com 32. Este jogo é um confronto direto por uma vaga aí no G4, né? Este confronto tem todos os ingredientes de um clássico equilibrado, onde a estratégia e a disposição física dos jogadores serão determinantes. Os jogos entre Fortaleza e São Paulo frequentemente terminam em empates ou vitórias apertadas, refletindo o equilíbrio de forças entre as equipes. Eu acho que este jogo o Zubeldia deve colocar time alternativo, porque o São Paulo joga acho que na terça-feira já. Deixa eu ver aqui. São Paulo, terça-feira, dia 30/7, 8 da noite. São Paulo e Goiás. O jogo já é terça. Esse jogo contra o Fortaleza é sábado à noite. Sábado à noite para terça é perto, né? Com certeza teremos reservas aí nesse jogo pro lado do São Paulo. O Fortaleza não tá, né, na Copa do Brasil. Então o Fortaleza vai tranquilo. Vai vir para cima do São Paulo. De repente caberia até alguma coluna 1 seco aqui. Mas não sei, a defesa de São Paulo tá se segurando bem, né? Aí agora a gente vai para, deixa eu colocar aqui, Fortaleza, coluna 1, empate, coluna do meio. Quarto duplo. Jogo 8 tem Bragantino e Fluminense. Bragantino oscilando na parte média da tabela, enfrenta o Fluminense que luta na zona de rebaixamento. Ambos os times não têm compromissos durante a semana. Ou como não? Tem sim. Aqui eu anotei errado. Eles têm Copa do Brasil. O Fluminense pega o Juventude e o Bragantino pega o Atlético Paranaense. Então, o Fluminense vai focar mais porque precisa mais do resultado devido à posição ruim na tabela, né? Brasileirão. Então, dá pra poupar e perder pontos. Eles têm que somar pontos a todo custo. O Bragantino busca uma vitória para se afastar do perigo, talvez almejar posições mais altas. O Fluminense, pressionado pela proximidade da zona de descenso, precisa desesperadamente de pontos para escapar da situação complicada. O Bragantino está em nono lugar com 25 pontos. O Fluminense está em 19º com 14 pontos. Olá, pessoal, desculpa aí pelo você, estou bem cansado. O Fluminense está em 19º com 14 pontos, fazendo vital para ambos. O Bragantino tem mostrado mais consistência em casa, o que torna ligeiramente favorito. No entanto, a necessidade urgente de pontos do Fluminense pode intensificar a partida. Os anteriores nos históricos aí foram marcados por competitividade e resultados variados. Pessoal, um jogo extremamente imprevisível. Bragantino e Fluminense, a gente não sabe quem que vai a campo. É um jogo de domingo, aquele jogo do sol quente, sabe? Aquele jogo das 11 horas da manhã. É aquele lá. Eu acho que é jogo para empate aqui, mas eu vou triplar. Vou colocar lá na planilhinha então o nosso triplo. E aí a gente termina os dois triplos que a gente tinha. Vai ficar no jogo 4 no jogo 8. Esse palpite que eu faço aqui com vocês é um palpite base inicial. Aquele que você bate o olho, dá uma análise nas notícias, nos times, vê como foi o desempenho deles na última rodada e traz aqui para vocês a nossa primeira impressão. Depois a gente analisa com mais calma entre nós e registramos o jogo. Aí pode ser que tenha uma diferença ou outra. E para você saber se teve diferença, para você conferir o jogo oficial, é interessante você assinar o clube de membros do canal do Pulga. Você clica no botão Seja Membro, escolhe um plano aí que mais se adequa a você. E aí você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos para membros.
inclusive vídeos de estratégias, vídeos de jogo pronto registrado da Loteca. Enfim, você não vai se desanimar. É um conteúdo de primeira qualidade aí para vocês, membros do canal. Clica no botão seja membro e participe com a gente. Jogo 9, pessoal, Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo favorito, né? O Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Deve dar uma misturada no time aí, mas o time do Flamengo, qualquer time é bom. O titular, o reserva dá outro time bom. O Flamengo pode optar por escalar um time misto, tá na zona de rebaixamento. O Goianiense pode nivelar o campo de jogo, oferecendo ao Atlético Goianiense uma chance melhor de competir. Se o Atlético fica sabendo que o Flamengo vai com alguns reservas, eles dão uma crescidinha no psicológico, né? O Flamengo, mesmo com um time misto, tentará manter pressão no topo da tabela. O Atlético Goianiense precisa desesperadamente de pontos para tentar sair da parte inferior da tabela e pode se beneficiar da situação. O Flamengo é o segundo colocado, vice-líder com 37 pontos. O Atlético Goianiense está em 20ª, última posição, 12 pontos. Embora o Flamengo ainda seja favorito, a utilização de um time misto pode reduzir a diferença entre as equipes. Eu acho que é pouco, tornando o jogo mais imprevisível. Tradicionalmente, o Flamengo tem uma vantagem significativa sobre o Atlético Goianiense, mas jogos com times alternativos podem apresentar resultados menos previsíveis. Então tem mais essa ainda, pessoal. Pode ser times alternativos, né? Mas eu acho que vai dar Flamengo, não tem jeito. Coluna 1 aqui. E como você não vai marcar outra coluna nesse jogo? Depois o Flamengo mete uma goleada ali e você fala, caramba, por que eu gastei um duplo ali? Por que eu gastei um triplo ali? Então, coluna 1 nesse jogo 9, tá? Vou colocar a coluna 1 aqui. O jogo 10 tem Guarani e Brusque. Esse jogo é domingo. Guarani lutando para se afastar das últimas posições de Série B. Enfrenta o Brusque, que também está na zona de rebaixamento. Ambos os times estão em situação delicada, buscando desesperadamente pontos para evitar a descida de divisão. É uma Série C, já complica, né? O Guarani joga em casa, tem a vantagem do campo e necessidade urgente de vitória para melhorar a sua situação na tabela. O Brusque, apesar de estar um pouco melhor na tabela após alguns empates, também precisa de uma vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. O Guarani está em 20º, é o último, com apenas 8 pontos, enquanto o Brusque está um pouco acima, em 18º, com 18 pontos, 10 pontos assim. Embora nenhum dos times tenha mostrado grande forma, grande fase, o Guarani pode ter uma ligeira vantagem jogando em casa. Pontos anteriores entre esses dois times têm sido equilibrados, com ambos conseguindo vitórias em ocasiões diferentes. Aqui eu vou de duplo fechado no Brusque. Não gosto dessa fase do Guarani, não. Tá conseguindo ganhar de ninguém. Aqui é o nosso quinto duplo já. Quinto duplo no jogo 10. Jogo 11, a gente tem América Mineiro contra Ceará. América bem posicionado na Série B, buscando promoção, né? Buscando subir. Enfrenta o Ceará, que está no meio da tabela, luta para encontrar uma consistência. O América Mineiro tem mostrado uma forma sólida em casa e buscará capitalizar isso. O América Mineiro quer assegurar uma vitória para manter ou melhorar sua posição na briga pela promoção. Ceará, com desempenho variado, precisa de pontos para subir na tabela e evitar complicações futuras. O América Mineiro está em terceiro com 28, mostrando força. O Ceará está em 13º com 22 pontos, demonstrando necessidade de melhoria. O América Mineiro, jogando em casa com um bom registro na temporada, é o favorito. No entanto, o Ceará tem potencial para surpreender, especialmente se conseguir explorar qualquer complacência dos anfitriões. O jogo entre América Mineiro e Ceará tem sido relativamente equilibrado, com ambas as equipes conquistando vitórias nos últimos encontros. Aqui então a gente vai ter um palpite de 1x duplo, coluna 1 ou coluna do meio.
Eu acho que o Ceará não consegue vencer esse jogo. E aí acabou nossos duplos e triplos, né? Aqui a gente vai agora só para jogo seco, para finalizar os palpites. Jogo 12. Jogo 12 eu vou de coluna 2 no Santos, porque o CRB tem jogo pela Copa do Brasil. Eles devem focar nisso, tentar algo milagroso aí e para passar de fase. Então eu vou de coluna 2 Santos aqui. CRB situado na parte intermediária da tabela da Série B recebe o Santos, líder da competição. O Santos tem se destacado com uma série de vitórias que coloca no topo da tabela, enquanto o CRB tem mostrado uma fase variável. O CRB busca pontos cruciais em casa para subir e se afastar da zona de risco. O Santos, por sua vez, quer manter sua posição de liderança e estender a vantagem sobre os concorrentes. O Santos está no primeiro lugar com 32, destacando-se como um forte candidato a subir, né? O CRB está em 12º com 22 pontos, precisando melhorar para garantir uma temporada tranquila. O Santos está, mesmo jogando fora, é o favorito, dada a sua excelente fase. No entanto, jogar fora de casa sempre traz desafios. O CRB pode tentar aproveitar disso. Encontros anteriores entre as equipes foram competitivos, com o Santos frequentemente levando a melhor, mas o CRB tem mostrado que pode ser difícil de bater eles em casa, né? O CRB realmente jogando em casa é complicado. Mas se eles poupar jogador, o Santos tem grande chance de sair com os 3 pontos de lá, mesmo fora de casa. Atlético Mineiro e Corinthians aí fazem o jogo 13. Deixa eu colocar aqui coluna 2. Atlético Mineiro, parte média da tabela aí, né? Enfrenta o Corinthians, enfrentar dificuldade nessa temporada, tá próximo da zona de rebaixamento. Os times vêm de uma série de resultados mistos e buscam estabilidade. O Atlético Mineiro precisa de uma vitória em casa para se aproximar das posições de classificação para competições internacionais, seriam Libertadores. Enquanto o Corinthians luta para distanciar-se da zona de descenso e recuperar a confiança. O Atlético Mineiro está em 10º com 25, o Corinthians ocupa a 15ª com 18, tornando cada ponto extremamente valioso para a equipe paulista. O Atlético Mineiro jogando em casa é tradicionalmente forte, tem uma leve vantagem, especialmente contra o Corinthians. Contra um Corinthians que tem sido inconsistente fora de casa. Os confrontos entre essas duas equipes costumam ser intensos e disputados, com equilíbrio nas vitórias de cada lado nos últimos anos. Palpite a coluna 1 aqui, pessoal, vou de Galo. Também o caso do Corinthians aí, tem jogo na Copa do Brasil também, né? Pode ser que vá com um time misto. Não sei se tem condições para isso, né? Porque precisa tirar o time primeiro da parte de baixo da tabela para depois querer poupar. E agora a gente vai fazer o palpite aí do Cuiabá e Atlético Paranaense. Lembrando, pessoal, que o Atlético Mineiro ele vai jogar contra o CRB na Copa do Brasil, fora de casa. Mas poupar jogadores contra o Corinthians para pegar o CRB é difícil. Acho mais fácil o Corinthians poupar porque vai pegar o Grêmio, então o Corinthians iria com um time alternativo e o Atlético Mineiro completo. Acho que é isso que vai acontecer. Vamos agora aqui então, coluna 1 Atlético Mineiro. E o jogo 14, Cuiabá Atlético Paranaense. Cuiabá luta na parte inferior da Série A, enfrentando dificuldades para sair da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense, por outro lado, está na metade da tabela e busca melhorar sua posição com a vitória fora de casa. O Cuiabá tem necessidade urgente de pontos para escapar do risco de rebaixamento, tornando cada jogo em casa crucial. O Atlético Paranaense busca consolidar sua posição na tabela e afastar-se da zona de perigo. O Cuiabá está em 16º com 17 pontos, enquanto o Atlético Paranaense está um pouco acima, 8º com
25 pontos. A diferença mostra a necessidade de ambos os times buscarem a vitória. O Atlético Paranaense tem demonstrado uma forma mais consistente, uma fase, né, mais consistente, mas jogar fora de casa sempre traz desafios adicionais. Pontos anteriores entre as duas equipes têm sido geralmente equilibrados, com o Atlético Paranaense tendo uma ligeira vantagem. Aqui eu vou de coluna 1 e eu acho que o Atlético Paranaense vai com todo o time reserva. É um jogo contra o Bragantino, difícil, fora de casa, pela Copa do Brasil semana que vem. O Cuiabá pode se aproveitar disso aí e meter gol para sair da situação mais complicada e subir na tabela. Então, coluna 1 no jogo 14, tá? Assim ficaram aí os nossos 14 jogos da Loteca, nossos palpites. Duplo no jogo 2, 3, 6, 7, 10 e 11. Triplo no jogo 4, jogo 8. Copia, tira um print aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Amanhã a gente está de volta com um vídeo exclusivo para membros, com esse jogo já registrado para quem quiser ver como ficou, beleza? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. www.canaldopuga.com.br. As melhores planilhas matemáticas você só encontra aqui. Use o cupom PRESENTE10 no seu primeiro pedido. Acesse agora e boa sorte!